Paz do Senhor, poder da paz do Senhor. Nós comentamos que iríamos falar um pouco sobre a matriz social, e essa matriz social não está em outro lugar, senão na família. E a família parte de um princípio básico, que é de uma instituição divina, que é um casamento. Casamento, claro, para nós os cristãos, de um homem com uma mulher. Não vemos casamento de outra forma. Meu querido, apesar do mundo estar tentando formalizar outras conjecturas, não é o caso do nosso entendimento cristão, do nosso entendimento bíblico. E por assim dizer, eu queria muito pautar com vocês, que vocês, por favor, prestassem muita atenção nisso, que isso vai ser de alta relevância para nós observarmos o que é o casamento. Até porque está surgindo muitas ideias aí, as nossas leis estão progredindo de formas totalmente diferentes da nossa fé, e tem trazido para o berço da sociedade, principalmente para os nossos jovens, uma luz diferenciada, ou seja, uma luz opaca, estranha, que foge daquela luz divina que é a luz da Bíblia. Pois bem, o casamento é uma instituição divina, isso ninguém pode negar. Que é uma instituição divina, ninguém pode negar. Haja visto, nós vemos isso já desde a obra da criação lá no Jardim do Éden, quando o Senhor criou uma mulher para que fosse companheira de Adão. Os nossos modelos, meu querido, nosso modelo ocidental, ou seja, do lado de cá do mundo, é muito parecido com os modelos ou o modelo judaico-cristão, ou seja, os nossos costumes é muito parecido com o modelo judaico. O modelo judaico, num casamento, depois de um certo período, era com muita festa, com muita alegria, pois se considerava a noiva uma rainha e o noivo um rei. As festas eram prolongadas, às vezes até por 7 dias de festa, de muita alegria, quando o casamento era consumado. Em alguns casos, claro, né? Pois bem, quando a gente observa isso, que desde o Gênesis, no capítulo 2, 18 até 24, nós observamos nosso Deus dizendo assim: esses serão os dois uma só carne. Os dois o quê? Uma só carne. Ou seja, uma vez contraído um casamento, ou seja, um trato de compromisso um com o outro, torna-se os dois uma só carne. E essa observação é interessante, porque ela é uma observação bíblica. Ela não é uma conotação humana, jurídica. Não, é uma conotação bíblica. Os dois se tornam o quê? Uma só carne. E a palavra de Deus vai regulamentar isso ao longo do tempo, que não pode haver de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ruptura. Ou seja, você vai querer arrancar os seus 2 braços e jogar no lixo e continuar, ou as 2 pernas, e continuar a vida como um coxo. Todavia, eu quero deixar bem claro para os amados irmãos que o irmão João não tem nenhum interesse, por favor entenda, não tem nenhum interesse em atacar conceitos, compreensões, ou até mesmo já fatos consumados de pessoas que enfrentaram situações adversas, que tiveram que se desligar dos seus cônjuges. Não é essa a intenção, não, de maneira nenhuma. Todavia, eu recomendo a todos os obreiros que vá até a última consequência quando estiver aconselhando casais. O que eu vou fazer? Vamos até as últimas consequências aconselhando casais para quê? Para que não se separem. Esse foi o conselho de Jesus, esse foi o conselho de Paulo, dizendo que nós deveríamos conciliar, perdoar, reconciliar, se necessário for. E amor é uma coisa muito séria. Eu deparo com muitos casais dizendo assim: puxa vida, pastor, o meu casamento acabou porque o meu amor acabou. Meu querido, o amor não acaba. Meu querido, o amor não acaba. Não. Até porque o amor é uma ordem imperativa de Jesus. O que ele falou? Ame o teu próximo. Tem próximo mais próximo de você do que a esposa ou do que o esposo? Um compromisso social? Não. Depois tem um próximo muito próximo, que são os pais, mães, irmãos. São pessoas de relação consanguíneas. Todavia, essa observação é muito importante para que os irmãos possam perceber a importância que o nosso Deus dá a esse compromisso social, ou seja, a junção. E por falar nessa junção, nós observamos que lá no começo, no Jardim do Éden,
foi registrado primeiro que o primeiro casamento. Quem fez o primeiro casamento? O próprio Deus. O próprio Deus fez o primeiro casamento, fez algumas recomendações, ainda disse para eles, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Algo que na nossa atualidade nós não temos visto mais não. Nós temos observado pessoas cada vez mais distanciando da multiplicação. E agora, pastor? Deus o sabe. É importante observar também que entende-se como casamento a união de um homem e mulher, como os amigos acabaram de dizer, diante das leis, para que haja um compromisso sério e essas pessoas possam usufruir de uma liberdade amorosa, culminando com o acasalamento. O que é o acasalamento? É exatamente a nossa possibilidade de união sexual dentro de um princípio legal. Por que é dentro do princípio legal? Porque fora disso, as pessoas ou vão estar em fornicação, ou vão estar em adultério, e assim por aí vai. Mas o casamento foi realmente a possibilidade de eliminar esses pecados. Porque isso é pecado, viu, irmão? Sim, a fornicação, o adultério, ele é pecado, sim. Um pecado diante de Deus. A gente chama de fornicação, é o sexo ilegal entre solteiros. A gente chama de adultério, é o que as relações sexuais entre pessoas já comprometidas. Existem alguns casos que são adultério e fornicação, quando um é casado e outro solteiro. Coisa que vem acontecendo muito nos últimos dias por causa da corrupção generalizada da nossa raça humana. Mas cabe ao cristão, ao filho de Deus, a fugir dessas práticas terríveis do mundo. E falamos em prostituição quando essas relações ilícitas são com interesses de retorno monetário, ou seja, quando se vendem para buscar prazer ou se vendem para buscar recursos. Perfeito? Até aqui entendemos? Pois bem. Estas anomalias que acontecem na vida social foram todas entendidas como abomináveis para Deus. Qual é o lugar, qual é o momento, qual é o espaço que o ser humano pode se acasalar e procriar? Dentro do casamento. Dentro do casamento. E essas nossas práticas, ou as práticas ocidentais, têm muito a ver, meus amados, com os costumes judaicos. Quando nós falamos de festa, nós falamos daquela exuberância total, onde a noiva, quase sempre a noiva, sempre proporcionou aos convidados, aos parentes e amigos, uma alegria fantástica. Tanto é que elas se enfeitam muito mais do que os homens. E no costume judaico ficava muito tempo essas mulheres enfeitadas até mesmo por 7 dias de festa. Ou seja, para aqueles que podiam dispor de uma economia para tal. Hoje nós vemos situações diferentes, onde as pessoas não têm possibilidade de despender tanto recurso assim. Essa razão nós vamos ver para frente, de algumas situações se tornarem um pouco adversas dentro de casa. Para nós cristãos genuínos, essas práticas precisam de respaldo bíblico, como já tenho dito. O assunto é muito sensível. Por o assunto ser muito sensível, ele gera o quê? Interpretações diferenciadas, ou até mesmo diferentes. O segundo casamento na Bíblia, de quem foi? Foi de Caim. O segundo casamento da Bíblia registrado foi o de Caim, quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 4, 17, que diz assim: conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu. O verbo conceber aqui, meu querido irmão, tem a relevância, sim, de acasalamento. Toda vez que a Bíblia fala de conhecer um ou outro, o sexo oposto, ela está falando de uma relação sexual. Então aqui, Caim, no livro de Gênesis capítulo 4, verso 17, diz que Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu. O terceiro casamento na Bíblia foi o casamento de
Lameque. Gênesis 4:19, quando Lameque, filho de Metusael, tomou para si 2 mulheres. Uma se chamava Ada e a outra se chamava Zila. Percebe que aqui começou a confusão. O que aconteceu aqui? Começou a poligamia. Algo que era abominável a Deus e continua sendo abominável. Para nós, os cristãos, o casamento é monogâmico. O que é casamento monogâmico? Um parceiro só. Existem algumas partes no mundo, do outro lado do mundo, oriental, que até adotam práticas dessa natureza. Já visto observar, por exemplo, o próprio Abraão, que tinha 2 esposas, uma esposa e uma concubina. Depois nós vemos o caso de Salomão, que tinha 300 esposas, 700 concubinas. Eram costumes deles autorizados por Deus? Não. Por que eles tinham? Porque eram desaforados. E era o que então? Tolerado por Deus. Tolerado por Deus é diferente de ser permitido. Nós observamos isso, viu? Tolerados por Deus e permitido por Deus é uma diferença muito séria na situação. Mas era assim, eles acabavam tendo essa situação. Então até aqui podemos entender que as esposas eram tomadas entre os irmãos. Por quê? Não tinha mulheres daquele tempo de outra família, se não fosse da família. Laços consanguíneos. O que acontece? A Bíblia diz que Caim teve filhos e filhas. Ou melhor, Adão teve filhos e filhas. Depois Caim teve filhos e filhas. Os irmãos tomavam para si esposa dentro da família. Que hoje, infelizmente, a nossa associação, a sociedade moderna, querem trazer isso de volta. E o que nós entendemos como incesto é grave, não pode acontecer isso. Porque o próprio Senhor nosso Deus, lá na frente nós vamos poder perceber, na Levítico, o Senhor proibiu toda essa prática. E olha, que clinicamente você tem um agravo muito forte, viu? Clinicamente tem um agravo muito forte. A ciência já descobriu, percebeu que dentro desses casos, acontecem casos graves de muita anomalia genética por causa de quê? Por causa de exatamente ter problema com a consanguinidade. O DNA de um não funciona com o outro. Dá problemas. Dá problemas de cegueira, dá problemas de paralisia, dá uma série de problemas. De anomalia no feto que desenvolve ao longo do tempo. Pois bem, o mais importante de nós observar, meu querido irmão, é que as palavras que Deus nos disse devem e permanecer continuamente a tempo. Lembre-se que o nosso Deus tem prazer que os seus filhos sejam felizes dentro dos princípios dele. Qual é o princípio dele? Legalidade espiritual. Toda prática fora de uma legalidade espiritual divina, ela tem sim problemas depois espirituais graves para toda a família, só que de uma maneira diferente. Onde o inimigo de nossas almas se apodera da família. Nós vemos tantos problemas conjugais aí fora, meu irmão, tudo consequência lá de trás, viu, dos erros. Fala com tristeza, não que eu esteja apontando o pecado de Abraão. Você está vendo essa guerra que nós estamos vivendo agora lá no Oriente? Israel, lá no Oriente. Sabe o que é aquilo lá? Consequências do pecado, consequência do erro. Não esperar pelo filho da promessa. Ismael, o filho com a concubina, é exatamente o mesmo povo que hoje reivindica a terra como se a terra prometida fosse também deles. Olha as consequências. Foi a vida inteira, isso continua sendo assim. Mas a Israel, aquela terra prometida foi para quem? Para o filho da promessa, Isaac. Por um erro grave, trouxe problemas para toda a sociedade e até hoje. Então presta atenção, viu? O que você faz, o que você está pensando em fazer, para que os teus filhos não carreguem consequências. Ele não vai carregar teu pecado, não. O teu pecado você vai acertar com Deus. O meu pecado eu vou acertar com Deus. Mas as consequências do pecado trazem consequências para umas longas gerações. Percebe, meu querido? Você está percebendo, meu irmão? Pois no passado, os nubentes, como eu havia dito, e suas esposas,
buscavam entre si semente para a procriação. Por isso havia essa situação de não deixar acabar a família. Aí a gente olha, por exemplo, para Rebeca e Isaac. Quando Abraão estava prestes a partir, ele pediu ao seu servo que fosse buscar uma esposa para ele, lá na família dele, do outro lado, do irmão dele, lá do sobrinho dele. Ele trouxe Rebeca. Foi tudo uma coisa muito bonita naquele tempo, foi tudo uma programação de vida, tanto é que o servo pediu algumas provas do Senhor e o Senhor concluiu, ele trouxe realmente a Rebeca. E olha que eu vou falar muito interessante. Quando Rebeca chegou, você vai ver isso lá em Gênesis 24, 67, que quando ela chegou e ela contemplou o noivo contemplou ela, eles foram direto para o leito nupcial. Seria uma cerimônia. Sabe que esse casamento valeu? Cadê o oficial de justiça que estava lá para fazer uma rúbrica, para fazer com que ela assinasse, para fazer com que ela assinasse? Cadê o sacerdote daquele momento que fosse lá impetrar essas bênçãos para que eles pudessem, de certa forma, se tornarem casados? Você percebe, meu querido? Eles foram abençoados? Sim, por uma permissão de Deus. Até porque as chamadas cerimônias que nós vivemos nos dias de hoje, elas foram acontecendo ao longo da estrada para aprimorar a conduta social. Nós vamos ver isso para frente. Então, Isaac, depois se você tiver tempo, você vai lá, abre a tua Bíblia, em Gênesis 24, 67, você vai encontrar isso. Que Isaac trouxe a noiva para a tenda da mãe dele. E ali a conheceu. Bom, nós compreendemos até aqui, então, que isso foi o suficiente para selar o casamento de Isaac com Rebeca. Quando foi? Quando eles tiveram o primeiro contato sexual. Isso é válido para hoje? Não. Tanto é que a gente recomenda que os nossos jovens se mantenham puros, distantes, tenham um namoro santo, para não ter tanto problema como nós estamos tendo agora. Você está vendo quanto problema nós temos com essas junções antecipadas e irresponsáveis? Quantos filhos jogados na rua? Quantos pais irresponsáveis que largam os seus filhos jogados, nem pensão paga para ajudar a criar aquele filho? Quando a irresponsabilidade dessa libertinagem que o mundo está vivendo hoje. Por isso se fez necessário, meu amado, ao longo do tempo, ir regulamentando a situação. E continua lutando para regulamentar a situação com essa sociedade estranha, jogada de qualquer maneira. Então é importante observar que, para tratar de um assunto paralelo e importante como esse, lá em Levítico, no capítulo 18, 7 a 17, nós vamos ver que foi proibido, viu? O casamento entre consanguíneos. Não era, não podia e nem pode. E parece que a nossa legislação me proíbe até algum tempo, era até o terceiro grau. Ou seja, irmão, irmã, sobrinhos e primos, coisa dessa natureza. Como estão tentando mudar tudo as coisas todos os dias, não sei como é que anda agora. A sociedade começa a se organizar nesse plano para afastar desses casamentos estranhos. É necessário agora um padrão legal para que um não entre no território do outro. O que seria isso, um entre no território do outro? Afastar-se da poligamia. Lembra lá de trás o que Lameque fez? Tomou para si 2 esposas. Quando tivesse com outro homem que olhasse aquela situação, eu falei, ué, eu tô achando que a esposa de Lameque, aquela outra, ela me serve. Foi por isso que Moisés, lá no futuro, disse assim, olha, aquele que deixar a esposa, dê-lhe carta de divórcio. O que será isso, meu irmão? Se dê-lhe carta de divórcio, é sinal que eles tinham um contrato social, alguma coisa. Ou de testemunha, ou rubricado em um documento, para que depois Moisés usasse esse termo. Dê-lhe carta de divórcio. Pastor, você é a favor de divórcio? Não. Nunca fui. E nunca serei. Peço aqui de novo a compreensão de todos os amados irmãos que passaram por esse processo, que enfrentaram esse processo, ou que estão vivendo esse processo. Eu entendo que se faz necessário que as pessoas lutem de todas as formas pelo seu matrimônio. Mas acontece que em determinado momento da história, um não quer.
quando um não quer mais, não tem jeito. O que a Bíblia fala? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como. Isso é bíblico. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como. Essa razão, então, no meio do caminho de Abel, que é uma ruptura. Essa ruptura quase sempre traz consequências muito delicadas para o homem e também para a mulher. Começa a partir da partilha de bens, depois a responsabilidade com os filhos, a guarda dos filhos, que um briga que quer ficar com o outro, briga que quer ficar com o outro. Depois, por causa de um ciúme exacerbado, quando os que têm a guarda dos filhos se encontram pelas ruas, no shopping, onde é que seja, geram problemas dentro do lar, porque você foi atrás daquele, você foi atrás daquela. É um umbigo que fica ligado no outro pro resto da vida, querendo ou não. Ai, acabou tudo. Será que acabou mesmo? Será? Deus sabe. Porque o sentimento do homem e da mulher somente Deus conhece, e Ele próprio. Nós aconselhamos, a igreja aconselha, existem livros e livros e livros e livros, pilhas de livros, que trazem a memórias, a forma de se desvincular disso. Mas quase sempre é muito difícil. Então a ideia do divórcio, a partir do princípio que quando houvesse o que? Uma infidelidade conjugal entre uma das partes. Nós vamos observar que o Rabi Shammai, não sei falar esse nome direito, o Rabi Shammai, ensinava que o divórcio só era permitido por causa do adultério. Esse é o ensinamento desse Rabi Shammai. Ou seja, é uma pessoa extremamente entendida da época, da palavra, que avaliou aquilo que Deus recebeu de Moisés. Os 10 mandamentos. Já um outro Rabi, de nome Hillel, acreditava que podia ser por qualquer coisa, ou seja, me cansei desse homem, ficou gordinho, ficou careca, ficou banguelo, não quero mais, eu vou dispensá-lo. É a mesma coisa, o homem olhava para a mulher e falou, não quero mais, vai-te embora, toma aqui a tua carta de divórcio. Isso foi muito sério ao longo dos tempos e continua sendo, aliás, no mundo todo, viu? Onde, para nossa tristeza, e em alguns países do mundo, o machismo ainda é muito predominante. E onde o machismo é muito predominante, os homens acham que as mulheres são objetos. Isso é muito triste. E agora, com o empoderamento feminino, com os movimentos feministas, nós estamos vendo, as mulheres em algumas correntes delas estão achando que os homens são o quê? Objetos delas também. Isso está trazendo uma confusão tão grande, meu querido, no berço social, em que está dificultando para os líderes religiosos conciliar situações. Tanto no mundo evangélico, quanto no mundo romano, católico romano, como em outras religiões por aí, que a gente respeita com todo carinho. Até porque a fé não é de todos, como disse Paulo. Mas o que é importante nisso tudo é você observar que não é um rabino que diz a regra. Como é que tem que ser? A regra é divina. Jesus disse na sua palavra que nós não poderíamos cobiçar a mulher alheia, o boi alheio, a vaca alheia, o cabrito alheio, nada. Tudo que é do outro é do outro. Em especial, o cônjuge do outro, porque isso gera transtornos familiares. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa disso? Por causa de quê? Por causa de uma outra pessoa entrar ali. Qual a razão? Não se sabe. Não sabemos. Isso, na verdade, traz uma conotação muito profunda, porque hoje nós estamos lidando com uma coisa diferente. Antigamente, os casamentos eram arranjados pelos pais e sendo responsabilizados pelos filhos. Hoje, as pessoas têm a liberdade de escolher o seu parceiro ou parceira. Então, eles vão muito pelo quê?
pelo coração, pelo sentimento. Aí eles dizem que estão apaixonados, estão amando, e essa pessoa precisa da minha vida, aquela coisa toda. No meio do caminho, se descobre que estavam enganados, que não eram tão apaixonados como imaginavam ser. E começam a entender que podem trocar de paixão. E paixão é coisa da carne. O amor não. O amor é um sentimento bonito. Paulo deixa a pessoa, o amor é tudo. Eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, eu sou igualzinho um sino que bate. Não tem sentido. Mas a paixão é aquele desejo irrefreável de possuir alguma coisa ou alguém. Isso faz que, de certa forma, tombe-se algum no meio do caminho e que, de certa forma, precisa ser reconduzido. Mas como é reconduzido? Ué, claro, filho, claro, ser reconduzido. Quem perdoa é Deus, não é o pastor. Quem organiza a vida da pessoa novamente é Deus. Sabe como é que eram os casamentos no passado lá em Israel? Lá no Oriente Médio. As meninas tinham 12 anos, os meninos tinham 13. De repente, no meio do caminho, lá para os seus 15, 16, descobriram que não ia dar. Tinha que separar. Aí vinha a ideia da carta de divórcio. Era agora a carta de divórcio. Agora me conta uma coisa para mim. Imagina comigo, como é que você vai lidar com uma situação de dois jovens de 13, 15, 20 anos, com toda a sua pujança hormonal naquele momento? Viver uma vida casta pro resto da sua vida. Você consegue imaginar isso? Consegue? Eu duvido que você encontre uma solução para isso. Se você tiver uma solução para isso, eu admiro você, porque o mundo ainda não encontrou. É semelhante a alguém para falar para o outro assim, pare de vomitar ou de dar vômitos, se você não apresentar o remédio. Então nós não podemos criticar quem aconteceu isso com ele, porque você não tem o remédio para isso. Eu não tenho remédio para isso. A sociedade não tem remédio para isso. O único remédio que tem para isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus abriu um espaço. Então, qual que é o espaço que abriu? Quando aqueles homens tentaram partir para cima de Jesus, Senhor, mas ele mandou dar carta de divórcio. O que Jesus falou? Não é assim, não foi assim no tempo do meu pai. Mas ele mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. O que é a dureza do coração? Irmão, qual que é melhor? As pessoas se distanciar um do outro ou ficar um se degradando contra o outro? Às vezes, cometendo homicídios gravíssimos, nós temos visto por aí. Filho, é melhor que ele vá em paz. Filha, é melhor que ela vá em paz. É melhor que ela siga a sua vida. É melhor que ela encontre uma outra pessoa. Para que ela possa se acomodar tanto a sua vida pessoal, harmônica, podemos dizer, né? Porque estão todos jovens, uma pujança muito grande, né? Para da sua proliferação. Não vai aguentar ficar sozinho. Ou ele vai entrar para o mundo do adultério, ou ele vai entrar para o mundo da prostituição, ou ele vai entrar para o mundo da masturbação. Algum caminho ele vai encontrar, ou ele vai sair. Porque uma coisa é certa, viu? É como a sede. O corpo humano é como sede. E precisa ser saciado. Por isso que Paulo escreveu assim, ó. Se vocês não podem conter-se, casem-se. Será para quem que Paulo estava falando isso, hein? Quem sabe Paulo estava falando para os que tinham se separado. É melhor casar-se do que abrasar-se. Abrasar-se, no nosso dicionário secular, vai entender o seguinte: foi aquecido, foi um aquecimento maior do que o necessário, ou grande. Um aquecimento grande. Para a Bíblia, é um aquecimento total a ponto de gerar confusão. Que confusão é essa? Dentro do seio da família, dentro do seio da fé. Por isso que Paulo chamou, é melhor casar-se do que abrasar. Então, entre esses dois rabinos, o Shammai, que dizia que era só por causa de adultério, e o Hillel, que dizia que podia ser por qualquer coisa, nós precisamos ficar com Jesus, que disse assim, por causa da infidelidade conjugal. Por quê, meu irmão? Porque quando entra a terceira pessoa, o círculo amoroso passa por um quadro triangular, ele fica o quê? Insustentável. Fica assim, tem razão, claro, graças a Deus nunca vivi isso, mas eu entendo que as pessoas que passam por esse quadro enfrentam dificuldades gravíssimas para conciliar essa situação, exceto aqueles que já estão nesse mundo de perversão,
estão procurando mesmo, né? Já buscar para dentro do seu lar, a poligamia, mas são pessoas que não temem a Deus. São pessoas que não têm sentimento. São pessoas que buscam somente prazeres da carne. A gente conta muito isso, viu? A gente conta muito disso aí, já, na nossa sociedade moderna. Inclusive, tem escola ensinando já o poliamor. Eu peço muito a Deus que você encontre sabedoria para educar os teus filhos, os teus netos, longe dessa perversão. Dessa perversão. Isso é grave. É gravíssimo, muito grave. Eu quero então essa legalidade vai passar por quê? Pelo consenso do outro. Filho, nossa estrada termina aqui. O outro vai dizer assim, olha, eu estou apaixonado pelo fulano, Beltrano, e eu não quero mais viver com você. E o que o sujeito vai fazer? Vai amarrar essa pessoa junto com ele e vai ser obrigado a ficar comigo? A Bíblia fala que não é por força nem por violência. Não é o quê? Nem por força nem por violência. Nem por força nem por violência. Agora, por causa do abandono de um outro, deve ficar infeliz o resto da vida? Conta essa história para mim, viu? Pense nisso. Lá Paulo escreveu lá em 6 Coríntios 7, o Romanos 7, diz assim, que quiser se apartar, que se aparte, mas então que fique sozinho. Esse foi um dos conselhos de Paulo. Longe de mim, no nome de Jesus, longe de mim, bater de frente contra a palavra de Deus. Jamais quero isso. Mas eu quero te dizer uma coisa séria, viu? Com muita profundidade, dentro de um mundo que você vive, que você percebe, que você conhece. Se a pessoa é uma pessoa madura, seus 70, 80 anos, talvez ele até consiga fazer isso. Porque tem muito pouco hormônio sexual. Mas se você pega uma jovem de 18 anos, um homem de 20 anos, uma mulher de 40 até 60, 60, filho, isso varia muito. Como é que vai ser o procedimento dela? Até porque, sabe por quê? Porque a falta de coabitação, ou a falta do acasalamento, gera muitos problemas neuropsiquiátricos, viu? Tem muita gente que vive quadros graves de depressão, quadros graves de distúrbio mental. Foi, segundo os médicos, foi a vida de solteiro isolado, a vida toda. Será que Deus quer isso para a vida de alguém? Reflita nisso. Reflita nisso. Mas eu queria muito voltar a um ponto importante aqui para que você e eu pudéssemos perceber que essa legalidade do casamento agora ela parte por princípios muito interessantes. Na nossa sociedade moderna, no ano de 1857, foi regulamentado, se colocou em pauta uma lei para ser votada, para que pudesse acabar com a poligamia, porque estava muito. E ela estava pautada num cristianismo comum, que era o nosso último romano, onde em 1140, um monge, acho que o Graciano, trouxe a ideia de um casamento abrangente e religioso para as pessoas. E havia aquele casamento religioso, consensual, ou arranjado pelos pais, porque até então, até mais ou menos esse período, os pais às vezes arranjavam esses casamentos para os filhos, questões de ordem política, por causa de bens, principalmente aquelas pessoas nobres da casa. Mas a Igreja Católica resolveu regulamentar essa situação. Então era considerado que o casamento religioso tinha todo o efeito legal, ou se propunha que tinha todo o efeito legal. Em 1857, no Brasil, estou falando de Brasil agora, foi criada essa lei, ou colocada em pauta essa lei, para que esta observação fosse muito interessante no meio das religiões vastas.
E esta situação trouxe para alguns casos que o conceito do casamento religioso traria, sim, um respaldo legal. Outros não queriam que tivesse respaldo legal. Queriam que fosse o quê? Um cartório de ofícios para regulamentar essa situação. Até porque, meu irmão, veja bem uma coisa interessante que eu vou dizer para você agora. Casamento é o quê? É a união de duas pessoas. Isso não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com o civil. Mas por que tem a ver com o civil? Porque o casamento, ou seja, a junção de duas pessoas, tem responsabilidade cívica. Por quê? Por causa da partilha de bens, por causa dos herdeiros legítimos. Por isso que tem um cartório que registra o casamento de Jorge e Maria, para que mais tarde, se tiverem bens e partirem desta terra, o Manezinho, a Manelina, o Joaquina, sei lá quem, sabe quem são seus pais e que eles têm direito naquela situação. Por isso que o casamento no cartório é extremamente importante. Mais do que o religioso? Não. Mas um não anula o outro. O mais importante é dizer que se faz necessário um casamento no cartório. É por isso que a igreja, principalmente a igreja evangélica, não faz nenhum casamento religioso, ou não é que ela faz casamento, porque quem já veio de lá com papel na mão, já está casado. Primeiro que se tiveram a oportunidade de escolher, diferente de antigamente, já namoraram, já se conheceram, já se propuseram, fizeram votos de aliança, fizeram votos de amor, já pediram a Deus que os abençoasse e coisas dessa natureza. Então já vem de lá casado. O que a igreja vai fazer? Pastor, padre, sei lá qual o representante religioso vai fazer? Ele vai pedir, diante de outras testemunhas, que os Deus dos exércitos confirmem aquilo que eles pediram a Deus. Mas o casamento em si, pelo que a Bíblia conta lá no Velho Testamento, que dele carta de divórcio, consta que alguém teve um compromisso social, alguém assinou um papel. E você não vê em lugar nenhum que teve que oficializar um sacerdote da época. Em nenhum lugar você não vê. Quem que fez o casamento de Pedro? Conta pra mim. Quem que fez o casamento dos demais homens da época? Qual o sacerdote da época? Fala em sacerdote, nós temos duas linhas. Nós temos o sacerdote que veio da linha de Levi lá, não? E nós temos o sacerdote da linha de Melquisedeque, que é um pouco desconhecido. Eu nem vou entrar nessa área porque eu não tenho domínio sobre essa área. Mas você não vê nenhum sacerdote fazendo o casamento de alguém para oficializar o casamento. Porque para Deus a junção das pessoas e o compromisso de assumir um no outro seria bacana. Mas então quer dizer que os amigados podem ser considerados casados? Não, filho, por que não? Porque infelizmente na nossa modalidade atual, principalmente no nosso ocidente, as pessoas não têm compromisso. E casamento é compromisso. Você quer largar de Jesus, depois você quer casar com ele de novo, para ir morar no céu? Claro que não. A igreja é considerada como uma noiva de Cristo. Nós não podemos romper essa aliança. De jeito nenhum. Mas é importante que nós observemos que, dentro de todos esses princípios, essa corrupção geral do ser humano trouxe consequências muito desagradáveis para o ser humano, gerando poligamia, nós já falamos sobre isso. Gerando consequências que cada vez mais assustam a nossa sociedade moderna. E de acordo com as nossas leis, a poligamia hoje, no Brasil, estou falando de Brasil, estou falando de Ocidente, é crime. Então existe essa regulamentação cívica e moral em nosso meio. Essa regulamentação vai além das crenças religiosas. Percebe por que eu queria tocar nesse ponto? Eu sei que isso é muito sensível, é pouco aceitável para algumas pessoas, porque algumas pessoas querem que o religioso seja o mais importante. Eu te entendo, eu te compreendo, do fundo do coração. Mas a diversidade de religiões que nós vivemos, se todas as religiões reivindicarem que o casamento religioso deles é o que vale, perdeu-se o sentido do contrato civil. E o que vale é o contrato civil porque é ele, a legislação, é que prova que
aquele filho tem sim direito na partilha dos bens, ou que aquele moço é realmente filho daquele senhor ou daquela senhora, ou aquela moça é. Legalmente, tudo que nós temos em mãos agora, em um momento, é a legalidade civil. Imagine você se amanhã os ciganos, com a sua linhagem, a sua cultura, falar que o que vale é o casamento deles, do jeito deles, do seu chefe do clã lá, não sei como é que fala a situação deles, né? E o católico como fala que só o padre que vale, depois o pastor fala que é só o dele que vale, aí vem o pessoal do mando e fala, não, o casamento que vale é só desse pai de santo, na linha do espírita da mesa branca, não, é só o médio que vale. Será que você está entendendo? Por isso, meu querido irmão, que as legislações de cada país, de cada cultura, ocupou-se de organizar as classes sociais. E o que vale é o quê? Casamento civil. Ah, pastor, não concordo não. Amém, eu te entendo, te compreendo. Mas sabe o que Jesus falou? Seja sujeito às autoridades. Nenhuma autoridade foi feita de qualquer maneira, foi Deus que instituiu. Sabe o que Jesus falou? Que o homem ligar aqui, está ligado ali. Compreendeu? Você está compreendendo, meu querido? Que o homem ligar aqui está ligado ali. Isso é muito interessante, porque não é o que o homem ligar aqui está ligado ali do jeito que você está pensando. Eu não posso ligar um adultério aqui e falar que está selado no céu, porque isso é contra os princípios bíblicos. Ele falou assim, não adulterarás. Não é que eu falo assim, que a partir de hoje matar pode, porque lá está escrito não matarás. Não é porque eu posso ligar e falar assim, agora você pode odiar. Lá está escrito, amarás o teu próximo. Não é que agora eu vou disseminar uma onda de inveja por aí, vou dizer assim, agora você pode desejar o carro do vizinho da direita e do vizinho da esquerda. Que eu ligo aqui, está ligado ali, o Senhor vai me abrir, eu vou quebrar essa regra bíblica, não. Não vou nenhuma. Mas em termos conceituais, em muitos outros propósitos, que o tempo é curto, eu estou vendo que já o vídeo ficou longo, nós temos que entender, o Senhor nos permitiu. E as autoridades não são constituídas por homens, são constituídas por Deus. Então, meu querido, reflita, pensa direitinho, peça a Deus discernimento. Você tem uma ideia tão interessante, essa regra aqui, no artigo 1512 da nossa Constituição, estou falando da nossa Constituição, abriu-se uma regra de casamentos para as pessoas de baixíssima renda, que não podem pagar. Para quê? Para organizar a sociedade. Para não ter aquele negócio, estou amigada com fulano, estou amigada com Beltrano. Hoje o povo tem uma mania de escrever assim na rede social, né? Estão vivendo um relacionamento sério. Mas isso não basta. Isso não basta. Ah, eu tenho um contrato social. Irmão, isso não basta. Porque isso não traz garantia legal, nem para a sociedade, nem para Deus, que você realmente está disposto a assumir uma vida conjugal com esse ou com aquele cônjuge, a ponto de compartilhar com ele sucessos e glórias. Reflita nisso. Peça a Deus para dar entendimento, para que nós possamos fazer o melhor para Deus. Pastor, mas e a situação complexa que está ficando? A gente observa que, de fato, as pessoas estão caminhando para o caminho desse jeito. Eles estão, mas os crentes não podem. Os filhos de Deus não podem por caminhos tão tortos assim. Não podemos ir por caminho dessa natureza. Não espécie nenhuma. De jeito nenhum. Isso para ter uma sociedade modelada, de acordo com a vontade de Deus e também com a condição cívica. Quem bate de frente com as leis é sempre responsabilizado por ela. E o conselho bíblico, a observação que nós fazemos é que nós tenhamos o maior cuidado possível
para obedecer às leis de Deus e à lei dos homens, desde que elas não firam as leis de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Talvez você consiga me ajudar a refletir. Jesus foi numa festa de casamento. Jesus foi onde? Numa festa de casamento. Qual era os costumes da época? Ficava-se noivo por um ano, depois o noivo recebia aquela noiva, fazia a festa por 7 dias e eram considerados casados. Se Jesus visse alguma ilegalidade naquela situação, ele nem na festa iria. Você concorda? Mas eu tenho certeza, a Bíblia não fala isso. Mas a minha conjectura é que eles assinaram algum papel ali. Porque senão depois não tinha jeito de dar carta de divórcio. Ou no mínimo as testemunhas que estavam ali seriam chamadas depois para depor num concílio jurídico diante dos anciãos da época. Do juiz da época. Dá para imaginar qual que era o oficial religioso que fez aquele casamento? A Bíblia não fala. Aliás, a Bíblia não fala em lugar nenhum que o oficial religioso fez o casamento. Eles se alegraram muito na presença de Deus. E nós devemos nos alegrar. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos cheios hoje de pessoas casadas no civil, que não tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação na igreja, porque a noiva sonha de fazer uma festinha com a dança natureza. E às vezes a economia não lhes permitiu ainda. E para muitos dos nossos amados, eles ainda não são casados. Para o entendimento de muitos dos nossos queridos irmãos, eles não estão casados ainda. Pelo que a Bíblia fala, já estão. Por quê? Senão, não se recomendaria dar-lhe carta de divórcio. Seja um documento. E agora, como acabamos de ouvir, de ver, de pesquisar, de entender, nós vemos que a legislação, no artigo 1512, até propõe fazer gratuitamente o casamento no cartório para regulamentar a família. E o que Deus uniu, não separa. Lembra? Mas pode ser que no meio do caminho, um queira ficar mais com o outro. O que tem que fazer? Dá-lhe carta de divórcio. Pastor, se é a favor de volta a dizer que não. Eu nunca, até hoje, nesses 30 anos de ministério que Deus me deu, aconselhei alguém a divorciar. Mas entendo e compreendo que existem limites para cada situação. Cada caso é um caso. Precisa ser analisado com muito carinho. Quando você está tratando do assunto, quando é membro da igreja, quando você é o conselheiro, quando somos conselheiros, mas quando as pessoas já vêm com seus problemas já consumados, é uma outra situação. Como é que a gente recebe essas pessoas? De acordo com os teus testemunhos presentes e atuais, futuros. Nós não temos o direito nem a forma de maneira nenhuma de jogar pedra no telhado do outro, porque também no nosso telhado é dividido. Então, qual é o melhor caminho? Oremos uns pelos outros, por aqueles que naufragaram na sua vida conjugal, que tiveram dificuldades, para que Deus dê força e graça para que possam reconstruir as suas vidas, levar avante o projeto que Deus tem para a vida de cada um. Pastor, mas e para o obreiro? E para o obreiro? Como é que faz com os obreiros? Qual que é a exigência do obreiro para ser obreiro? Obreiro casado, divorciado, separado, pode ser obreiro? Eu vou responder com a palavra que o nosso irmão Paulo escreveu lá 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: essa é uma palavra fiel. Eu até vou ler biblicamente dizendo assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante e sóbrio.
honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição. Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que a Bíblia está falando? Que o obreiro do Senhor que busca essa bênção para a vida dele, ele tem que ser o quê? Casado. Não, a Bíblia falou isso não. A Bíblia falou que se ele for casado, ele tem que ser marido de uma só mulher. Essa é a recomendação bíblica. Se ele for casado, seja marido de uma só mulher. A Bíblia fala que ele tem que ser casado lá no candomblé, lá na Umbanda, na Cumbanda, lá no Espiritismo, lá no padre, lá no pastor. A Bíblia fala isso. É tão interessante isso, que existe sino, houve sinos para resolver tais questões, de como seria o presbitério do futuro da igreja, por causa dessas divergências ideológicas ou conceituais, quem sabe até mesmo filosóficas. O que a Bíblia recomenda, o que ela exige é que, como tem que ser obreiro? Vou voltar, hein? Seja irrepreensível. Sujeito caloteiro, sujeito malvado, que vive de briga pela rua, gritando pela rua, maltratando pessoas. Sujeito que tenha lá um harém de mulheres, 2, 3, 4, 5 mulheres, uma escondida da outra. Um sujeito que não é honesto, não é hospitaleiro, aquele cara mau que recebe as pessoas pelo vão da porta. Beberrão. Espancador dos filhos. Cobiçoso, né? Aquela grandeza, aquela avareza, aquela coisa doida. Não tem governo sobre o lar. Essas pessoas não servem para governo. A Bíblia diz não. Quem está falando é a Bíblia, não sou eu. Porém, a Bíblia não fala em qual casamento religioso ele tem que passar. Ou ele passou. Então eu queria com essas palavras somente pedir aos irmãos que nos amam de oração, para que nós possamos, em nome de Jesus, ir regulamentando cada vez mais e aprimorando o trabalho da Igreja Graça e Pai Divina. Se a gente chegar na conclusão que serão obreiros somente os que são casados na Igreja Graça e Pai Divina, isso vai ser regulamentado depois no regulamento interno da igreja, ou quem sabe uma extensão do estatuto. Mas nenhuma igreja cobra isso. Se a gente for cobrar isso, acho que seremos os pioneiros a dizer: só serão obreiros que forem casados na Igreja Graça e Pai Divina. Ou, por extensão, aqueles que têm a mesma linha de fé, ou seja, pentecostais como nós. Nós não vamos nunca receber obreiro que for casado da Batista, ou que ainda não casaram, e são obreiros de lá. Essa coisa dessa natureza. Eu pediria muito que a Igreja do Senhor Jesus Cristo refletisse muito sobre isso, nos ajudasse a entender e a moderar os nossos pontos de vista, para que nós possamos aprimorar. Tudo o que nós temos que fazer é aprimorar, viu, meu irmão, minha irmã? Agradeço a Deus agora no nome de Jesus. A tua participação, a tua observação, a tua reflexão, que a posteriori pode servir para nós de reflexão, para que nós possamos, se necessário, adotar medidas diferenciadas. Mas que até então, por graça de Deus, ela está pautada no Código Civil Brasileiro, também com uma visão da Palavra de Deus. Deus
abençoe todos os bodhi, viu?